Para mim estava bom. Obrigado, Deus abençoe vocês. Estou muito lisonjeado pelas palmas. Vamos para Jesus agora? Aleluia, Jesus. Enche a sua boca, glorifica o nome dele. Fala que ele é poderoso, maravilhoso, santo, bendito. O alfa, o ômega, o princípio e o fim. Aquele que era, é e há de vir. O santo, poderoso, que nós amamos, nós adoramos. Aleluia. Santo, 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 santo. Santo, 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 santo é o Senhor. Aleluia! Bom dia, povo de Deus! Paz seja convosco. Tudo bem com vocês? Que saudade, gente. Eu não venho muito de manhã, eu venho nos cultos à noite, mas é muito bom estar com vocês. Você em casa, vocês estão aqui com a gente. Pode sentar um pouquinho. A gente vai falar hoje sobre fortalecimento. Obrigado, grupo de louvor. Deus abençoe vocês, seus lindos. Hoje eu vou falar com vocês sobre fortalecimento, né? Eu vou falar sobre um profeta que vocês já conhecem a história dele, o profeta Elias. E eu quero explanar um pouquinho a história dele aqui. Você já conhece, mas eu quero falar um pouquinho sobre ela hoje. A gente vai falar então, quem era o profeta Elias? Quem foi o profeta Elias, né? O profeta Elias foi um dos homens mais conhecidos na Bíblia, citados tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. A história possui um papel muito ativo na narrativa bíblica. O profeta Elias viveu no século 9 a.C., durante o reinado de Acabe e de Acasias, o reino do norte, lembrando que nessa época o povo de Israel havia se dividido em dois reinos, o reino de Sul e o reino de Judá, e com a capital em Jerusalém. Israel era o reino do norte, com capital em Samaria. A Bíblia não revela nada sobre a vida pessoal de Elias, então quando a gente vai ler as escrituras, a gente não vê nada da vida pessoal dele, família, né? Nada. Sabemos apenas que ele era um profeta, era tibista e morava na terra de Gileade, no leste do Rio Jordão. O nome Elias significa Jeová é Deus, né? E aí nós vamos falar um pouquinho agora sobre o ministério do profeta Elias. O ministério dele é registrado no primeiro e segundo livro de Reis. E ele começa com uma introdução, uma pequena introdução, mas termina com a descrição da sua ascensão aos céus. Uma visão gloriosa, quando você lê isso na Bíblia, é poderoso isso. Elias profetizou numa época muito difícil da história do povo de Israel. E no ponto de vista religioso, o tempo de Elias, o reino do norte, havia alcançado a sua melhor posição econômica desde que havia ocorrido a separação do reino após a morte de Salomão. E aí nós vemos ali que ele profetizou e ele fez grandes feitos como profeta. Deus usou poderosamente. E depois disso, acontece algo que está lá em 1 Reis, capítulo 19. Você pode abrir sua Bíblia lá, por favor? 1 Reis 19. Quem achou, diga amém. Eita, nós. E o ministério de Elias, irmãos, ele foi um ministério muito desafiador, porque ele assume um reino ali, né, profeta de um reino, ao qual o rei Onre, ele procurou estabelecer boas relações com as nações vizinhas e casou seu filho, que era o rei Acabe, com a princesa, né, que se tornou rainha, a Jezabel, que foi um tormento na vida desse profeta, né, rei dos Sidônicos. O casal introduziu em Israel a adoração a Baal. Este contexto turbulento de idolatria e paganismo, Elias foi chamado para servir como porta-voz de Deus. Ele recebeu a responsabilidade de lembrar os israelitas que eles eram um povo de Deus, um povo do Senhor. O ministério de Elias pode ser organizado em 6 importantes episódios. O primeiro é o aviso acerca da seca, né, eminente e seu isolamento, o início e o final dessa seca. Depois a luta no Monte Carmelo, onde enfrentou os profetas de Baal, a fuga para Horebe, o episódio envolvendo Nabote, a profecia acerca de Acasias e a sua translação aos céus. A gente vai falar hoje sobre a fuga para Horebe. Vamos ler aqui então. Vamos a partir do versículo 1, a gente vai até o 8. Vamos lá, ó. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito, e como havia matado todos os profetas à espada. Versículo 2. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: o que
que os deuses me castiguem com todo rigor, caso amanhã, nesta hora, eu não faça com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida em Berseba, de Judá, e deixou o seu servo. E entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tire a minha vida, não sou melhor do que meus antepassados. Versículo 5. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse, levanta-se e coma. Vamos até aí, depois a gente lê o 6, o 7 e o 8. Irmãos, quando a gente começa a ler ver a vida do profeta Elias, nós vemos que ele foi um profeta poderosamente usado nas mãos de Deus. E quando a gente lê esse episódio no capítulo 19, nós encontramos um Elias que nós não conhecemos. Um Elias que está com medo de uma rainha que já perseguia ele há um tempo, e ele está vindo de um evento ali poderoso, qual Deus usou ele, né, que você já conhece, que ele derrota os 450 profetas de Baal, né, os Balins, e depois disso, a Jezabel faz uma ameaça para ele, e ele, com medo, ele foge. Então no versículo 3 aí, fala que ele estava com medo. E a gente vai falar sobre algumas coisas que nós também temos vivido. Nós estamos passando por um processo, né, difícil no mundo, não só no Brasil, com essa pandemia, essa doença. E nós vemos pessoas hoje que estão com os mesmos sintomas de Elias. Pessoas que viveram o ministério, que estão fortificados em Jesus. E aí quando chega alguma coisa para nos assolar, nós nos pegamos com medo. Pessoas completamente amedrontadas por algo que às vezes nós engrandecemos e colocamos que Ele é maior do que o nosso Deus. E aí o segundo ponto ali é a fuga, ele foge para o deserto. Então a primeira coisa que ele teve ali, o sintoma, um medo. O segundo, a fuga. E o terceiro foi o isolamento. Isolamento, palavra essa que nós temos vivido e ouvido tanto nesses últimos dias. Por quê? Porque ele deixa o seu servo, lá no versículo 3, né? Na parte B do versículo fala que ele deixa o seu servo. Então ele fica com medo, ele foge para o deserto e deixa ali também o seu servo. Então fuga, medo, fuga e isolamento. E quando a gente vai lá para o versículo 4, um profeta que foi poderosamente usado nas mãos de Deus, que ressuscitou pessoas, que fez a multiplicação do azeite e da farinha, pede para morrer. Mas ele não tem nem coragem de fazer isso. Ele pede para que Deus o mate, né? Ele fala, Deus, eu não quero mais viver, tira a minha vida. Ele terceiriza ainda. Então, medo, fuga, isolamento e a vontade de morrer. São coisas que nós jamais esperamos de um profeta, de uma pessoa que é usada por Deus. E, infelizmente, nós somos assolados quando alguma coisa vem contra nós, a gente tende a ficar assim. Quantas pessoas estão com medo hoje? Quantas pessoas estão fugindo? Quantas pessoas, infelizmente, é triste falar isso, não conseguiram assistir uma live completa da igreja ainda? Quantas pessoas, elas estão isoladas completamente e às vezes, infelizmente, com vontade até de morrer. Ou estão morrendo espiritualmente e não estão nem percebendo, porque estão distantes da oração, da palavra, da comunhão com os irmãos, seja online. Isso não faz bem, irmãos. E quando a gente começa a ver esses sintomas na vida de Elias, tende para o fim. A gente fala, poxa, o que vai acontecer com esse cara? E aí depois o outro sintoma é a culpa, que ele vem e fala assim, no versículo 4, lá na parte C do versículo. Tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Tipo assim, o que eu fiz não é nada. Eu só quero partir daqui, Deus. Leva a minha vida, Então a culpa. E aí o pior de todos, a partir do versículo 5 aqui, a gente fala assim, ó, depois, vamos lá de novo, lá, ó, 1 Reis 19, lá no 5 agora. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. O que é o dormir aqui nessa situação de Elias? É um desconectamento da realidade. É um tipo de fuga, né, que as pessoas têm, que é dormir. É um sintoma da depressão, por exemplo.
A pessoa que é depressiva, o que ela quer fazer todo tempo, toda hora? Ela quer dormir. E aí Elias procura nesse sono a sua desconexão com o mundo que ele estava vivendo, com as suas aflições. E quando a gente olha o dormir dentro da Bíblia, quando Jesus estava para ser crucificado, ele sobe ao monte, o que ele faz? Ele dorme? Não, ele clama, ele ora, ele fala, Deus. Mas aí os seus discípulos dormem. Né? É uma fuga. Aí quando você olha para a história de Jonas, né? Em vez de Jonas proclamar, Deus, você vai me usar mesmo lá em Nínive, o que ele vai? Ele vai para o fundo do barco e dorme. Quando Paulo está sendo assolado por uma tempestade no barco, o que Paulo faz? Ele desce no porão do navio e ora. A diferença, irmão, de algumas atitudes que nós estamos tendo nessa quarentena, nessa pandemia que nós estamos vivendo. Faz quanto tempo que você não ora dentro de casa? Ora, lê a Bíblia, compartilha o amor de Deus, faz uma live, fala do amor de Jesus para alguém. Irmãos, não mudou nada. O Evangelho precisa ser pregado ainda, as pessoas necessitam do amor de Deus e elas estão sedentas por isso. E o que nós temos feito? Feito como o profeta Elias nessa triste história da vida dele aqui, né? Ao qual ele fica com medo, ele foge, ele se isola, tende a vontade de morrer, se culpa, né? E depois se desconecta. Quantas pessoas ainda não conseguiram assistir nenhuma live? E aí quando a gente vai ver, eles estão todos completamente ligados em outras lives aí que estão surgindo na internet. Irmãos, nós fomos criados para adorar e servir ao Rei Jesus, com ou sem pandemia. Irmão, se você perguntar para mim se eu tive medo em algum momento dessa doença, eu confesso para você que eu não tive medo. Eu acredito que tudo tem um propósito, eu já falei sobre isso aqui. Deus tem um propósito para tudo. E o que eu tento tirar disso? Qual é o propósito de Deus? E nós estávamos falando isso ontem, na casa de um amigo nosso, que parece que isso está sendo uma peneira para saber de quem de fato é realmente Deus. Ah, não, porque eu não consigo, porque não, se não estiver na igreja não funciona. Não, irmãos. Sabe o que me faz lembrar? A igreja perseguida, que tem uma página da Bíblia para ficar o ano todo com ela. E comer isso, e orar, e jejuar sozinho, sem ninguém, porque não pode se reunir. E eles permanecem firmes. Quando Jesus nos chama para a presença dele, ele fala para nós sermos firmes e constantes. Firmes e constantes. Firmes e constantes. Ai, tá difícil, tá, mas firmes e constantes. Firmes e constantes. É para isso que Deus chamou você. É para isso que Deus me chamou. Agora não é uma epidemia que vai me afastar do meu Senhor. E não pode acontecer isso com você também. Nós hoje vamos ter aqui daqui a pouquinho uma ceia do fortalecimento. E por que eu estou lendo esse texto com você? Porque lá no versículo 6, né? Depois do 5 aqui que ele se deita e dorme, de repente um anjo toca nele e disse, levanta-se e coma. Aí no versículo 6, Elias olhou ao lado, ao redor, e ali junto à sua cabeça havia um pão assado nas brasas, quentes, sobre as brasas quentes, e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. A fuga de novo, irmão. E ele não comeu o suficiente. Aí o anjo chega nele, ô, vamos, acorda, chega, come mais. A jornada que você tem é longa. É isso que ele fala aqui, ó. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse, levanta-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Aí no versículo 8, então ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até que chegou a Horebe, o monte de Deus. Depois prossegue aqui, ele entra numa caverna, essa história a gente já conhece já, mas eu quero parar aqui. E falar que Deus é a nossa fortaleza. Deus, ele se importa com os seus. Deus, ele pegou e mandou um anjo lá para ele para servir o profeta. Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Ele vai nos fortalecer, irmãos. Desliga a televisão um pouquinho. Tenha um tempo de oração com Deus. Se prostre diante da presença dele, coloque as suas angústias, o seu medo aos pés dele. Se for para fugir, que fuja para os pés do Senhor Jesus. Ali chore, ali ore, ali adore a Ele. Irmãos, Deus está cuidando de nós. Deus está cuidando de nós.
compreenda o propósito, isso tudo vai passar uma hora. E eu acredito que isso é um filtro para saber. Lembra do joio e do trigo? E aí? Em qual deles você se encaixa? Deus tem um propósito, irmão. E o propósito disso é filtrar quem é realmente cristão ou não. O cristão não é só vir à igreja, embora seja muito gostoso, e quando a gente está aqui, o pessoal é outra atmosfera, é outro lugar. Mas a igreja sou eu, dentro da minha casa, com a minha família. A igreja é você aí, ó, onde você está. Você é o pastor da sua casa, homem. Você é a pastora da sua casa, mulher. Seja fortalecido pelo Senhor nesta manhã. Nós estamos aqui hoje, daqui a pouco nós vamos comer o pão e beber a água. Fala comigo assim, o pão e a água... Não, fala com voz de vitorioso. Vamos de novo, vai, foi só um treino, tá bom? Vai em casa também, fala aí. O pão e a água é comida de profeta. Por quê, irmãos? Nós somos profetas. Eu sou profeta, vocês são profetas. O que é o profeta? É aquele que Deus usa para falar com o povo. Deus quer usar a minha vida, quer usar a sua vida para falar do amor dele. Que ele vive e reina para sempre. Que ele morreu na cruz do Calvário pelos meus e os seus pecados. Que ele foi para lá e está preparando moradas para nós. Então nós somos profetas. E nós precisamos de fortalecimento. E você ficando na sua casa, isolado, fugindo, com medo, isso não traz fortalecimento, irmão. O que traz fortalecimento é estar aos pés da cruz, orando, jejuando, falando, Deus, tem misericórdia de nós. Deus, nos capacite, nos dá estratégia, como tem nos dado. Como tem nos dado. A igreja nunca foi tão acessível como está sendo hoje. Igual o pastor falou quase agora, você está no conforto da sua casa, debaixo das cobertas, ouvindo a palavra. Está em todos os lares, é só a um toque você pode ouvir uma palavra abençoada, pode adorar a Deus com louvor abençoado. Saia da sua zona de conforto, irmãos. Isso é incrível, porque eu falo sobre as desculpas, a gente sempre estava na correria, falei esses dias aqui, uma correria. Esses dias eu ia falar, não, estou na correria, mas eu não estou numa correria. Eu não estou numa correria, muito por contrário, está um marasmo às vezes, você fica, mas você está acostumado com uma vida tão corrida, depois é tudo tranquilo. Mas sabe o que eu descobri? Que isso é desculpa. É desculpa porque eu estava com os livros atrasados para ler. E sabe o que aconteceu com esses livros? Eles continuam atrasados. O problema não era a falta de tempo, o problema era eu. O problema às vezes não é os outros, é você, irmãos. Às vezes eu estava com a leitura da Bíblia atrasada, graças a Deus eu consegui colocar em dia. Mas era uma desculpa que não conseguia e estava sempre atrasado. Irmão, sabe o que é isso? A gente está fugindo daquilo que Deus nos chamou. Deus tem um propósito para cada um de nós. Para que Deus te chamou? Deus não chama ninguém, irmãos, para ser bancário de igreja, para sentar no banco. Deus ele nos chama para propósitos. Ele tem propósitos. E quando ele chama você, porque ele quer colocar nas suas mãos um propósito. Era isso que Elias tinha, um propósito nas mãos dele. Só que depois de tantos feitos grandiosos, ele fica com medo, foge, se isola. E entra em um estado de depressão. Irmãos, se nós não vigiarmos, nós teremos um Brasil depressivo, completamente depressivo. Porque pessoas que estão completamente isoladas, estão com seus medos, as suas fugas, as suas vontades de morrer ali, completamente afloradas. E não foi para isso que Deus te chamou. Deus te chamou para levar uma mensagem de paz. Paz em meio à guerra. Sabe por que nós temos que ter paz em meio à guerra? Porque nós temos uma paz que excede todo entendimento. A palavra de Deus fala isso para nós. O que é essa paz que excede todo entendimento, Alexandre? É uma paz que vem do céu. É uma paz que ninguém compreende. Mas como é que você consegue ficar em paz? Está desse jeito, daquilo outro? Porque a minha paz vem do céu. A minha paz vem do Senhor. O controle está nas mãos dEle. Se for para me morrer de Covid, irmão, eu vou morrer com ou sem máscara. Mas use a sua, é claro. Se for para me morrer hoje, eu vou morrer seja de Covid ou seja de qualquer coisa. Deus tem um propósito para isso. E todo mundo eu brinco que todo mundo tem uma senha. E Deus não vai chamar sua senha antes disso. Até que você tenha cumprido o propósito dele na sua vida. Então Deus não chamou você para você ficar só aqui. E só comer. Eu falo que nós estamos
muitos obesos espiritualmente. A pessoa come, mas não consegue exercitar, não consegue falar para ninguém, não consegue jogar esse alimento para outra pessoa. Quantas palavras de vitória nós já ouvimos desse altar? E com quem você já compartilhou? A gente compartilha cada bobeira no status do WhatsApp, do Facebook. Compartilhe os links da igreja. Compartilhe as palavras abençoadas que você tem ouvido aqui. Fala, ouve isso aqui. Isso aqui vai trazer vida, vai trazer ânimo para você. Força! Isso aqui é pão e água. É fortalecimento para as nossas vidas, irmãos. É isso que vai fazer a gente vencer. Tem pessoas que estão isoladas, nós vamos fazer aí 60 dias de isolamento praticamente. E não pegaram isso aqui 1 minuto para ler, para orar. Se sentem fracos. Aí eu fico imaginando se o Brasil fosse uma igreja perseguida, irmãos. O que seria de nós? Quantos por cento do Brasil estaria salvo? Nós somos acomodados. Nós temos vivido uma rotina de acomodamento. Me dá, vem me servir. E Deus nos chamou para servir. E não para ser servido. Jesus, ele fez isso, ele veio servir, não ser servido. Hoje nós vamos ceiar daqui a pouquinho. E que essa ceia possa se fortificar. Possa fazer se levantar, porque nós temos uma longa jornada pela frente. E nós temos que chegar lá, irmão. Deus não chamou a gente para um propósito, para a gente parar no meio do caminho e acabou. Eu acredito que isso mexeu muito com Elias. Se Elias tivesse continuado firme, eu acho que Deus teria feito muito mais milagres através da vida dele. Mas ele cessa um período ao qual ele unge depois de Eliseu. E aí depois ele tem a sua gloriosa, né? Gente, eu acho muito louco. Daqui a pouco o profeta começa a subir, a ser transladado para o céu. E ainda ele deixa a capinha lá para o seu pupilo. E aí depois o seu pupilo ainda é mais usado do que ele ainda. Sabe, irmãos, eu tenho aprendido que nós recebemos a unção que nós respeitamos. Nós recebemos a unção que nós respeitamos. Então respeite a unção que o nosso pastor tem e receba ela, que você vai ser abençoado. O seu pastor, como o pastor André já disse aqui, eu tenho que falar de novo, não é o pastor da internet. O seu pastor, embora tenha muitos pastores bons, né? Mas o meu pastor não é eles, embora eu goste. O meu pastor é quem está aqui comigo todo dia. Que ora por mim, que sabe das minhas aflições. Esse é o seu pastor. O pastor da internet, você vai assistir os vídeos dele. Inclusive, se você é de outra igreja e está assistindo essa live, beleza. Mas já tendo o culto da sua igreja, vai para a sua igreja. Assista a live do seu pastor. Isso que é importante, irmãos, é ter raiz. É estar firmado em Jesus e falar assim, eu pertenço à igreja Misericórdia no Jardim Paulista. Então venha para cá. Seja virtualmente, seja presencialmente. E seja fortalecido. É isso aqui que vai te fortalecer, irmãos. É a palavra de Deus. É a comunhão com os santos. É alimento sólido. Ser firmes e constantes. Firmes e constantes. É isso que vai fazer a gente herdar a coroa da vitória, irmão. Isso é uma peneira que Deus está fazendo. E aí, onde você está nessa separação? Deus não criou a gente para ser crentes fracos, medíocres. Ele chamou a gente para ser sal e luz. Sal é para salgar, é para temperar. Não adianta você falar que é sal grosso, não. E é com amor ainda. E para iluminar. Aonde você for, que estiver povo desanimado, povo entristecido, fala, fica em paz. Deus está no controle. Sempre esteve e sempre vai estar, irmãos. E a gente olha para isso e fala, e o que vai ser do mundo? Irmãos, as coisas tendem a piorar. Tá? Você que é cristão, aí ou quer se tornar cristão, tá vindo com a gente aí, as coisas elas tendem a piorar, tá? Quando a gente olha para as profecias que tem aí a respeito do fim do mundo, as coisas ainda não tá nem próximo disso. Mas continue firme e constante. Firme e constante. Anuncie, seja profeta. Você vai comer comida de profeta, não vai? Você não vai comer comida de profeta daqui a pouquinho? Então seja um profeta. Começa a usar essa boca aí para ser boca de Deus. Não é o profeta do caos, não. É falar que Deus é vida, que Ele traz vida e vida abundante, que Ele vai restaurar tudo isso, que Ele está no controle de tudo, que Ele é amor, que Ele é paz, que Ele é alegria. Isso é o nosso Deus, irmãos. Seja profeta. Abra sua boca. Começa a falar para os seus parentes, para os seus amigos, para onde você for. Fala assim, ó, Deus
está no controle. Deus está no controle. Isso vai passar, isso vai passar. Mas as palavras do Senhor não vão passar, o céu vão passar, a terra vão passar. Mas Ele continua para sempre. Para sempre, irmão. Para sempre. Fica de pé no seu lugar, irmãos. Fica de pé no seu lugar. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Versículo 8. Então ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida. Irmãos, que comida, irmãos? Mari, que comida? Um pão e uma água, irmão Valdir, que sustentou o profeta 40 dias e 40 noites, Celinha. É que rango. É de fortalecimento mesmo. É melhor que arroz e feijão, Paulo. E um bife. Pão e água. Ele comeu, bebeu e fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites. Até que chegou a Horebe, o monte de Deus. Quando a gente olha e vê onde ele chegou, irmãos, é um lugar onde Deus apareceu fisicamente para Moisés. Um lugar onde é conhecido como Monte Sinai também. Onde Moisés teve a maior experiência com Deus. Olha para onde Deus levou Elias. E aí Elias teve uma experiência maravilhosa com Deus ali. Fortalecido no Senhor. Feche seus olhos, irmãos. Eu quero fazer uma oração com vocês. Daqui a pouco o pastor André já vai ministrar a ceia. Grupo de louvor, se puder me ajudar aqui, por favor, com um louvor. Espírito Santo de Deus, nós oramos, Senhor, nós às vezes nos encontramos sim com medo, às vezes nós fugimos, Senhor, das nossas responsabilidades, daquilo que o Senhor tem para nós, às vezes nós nos isolamos, Senhor, deixamos de visitar, de nos aconselhar, de conversar com os líderes, com os nossos pastores, às vezes nós até temos vontade de morrer, Deus. Às vezes nos desconectamos de diversas formas, não só dormimos, mas também, Senhor, ligando a internet, a televisão e não saindo da frente dela para nada. Deus, o Senhor não nos chamou para isso. Deus, nos dê estratégia, nos dê criatividade, que nós possamos continuar levando a mensagem da cruz. Senhor, o controle continua nas Suas mãos. E eu creio e confio em Ti, Senhor. Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Senhor, eu não sei, não compreendi o tamanho desse projeto Seu, desse propósito Seu no mundo. Mas eu já compreendi que uma das coisas que o Senhor quer é que nós se voltemos mais para o Senhor. E que nós não venhamos então fugir. Que nós não venhamos desistir daquilo que o Senhor nos chamou. Senhor, nós vamos comer comida de profeta. E que então nós sejamos profetas do Senhor. Eis aqui, Senhor. Eis aqui uma igreja que Te ama, que Te adora, que Te louva. Coloca a palavra nas nossas bocas, Senhor. Coloca a palavra de avivamento, de vitória, de força sobre os nossos lábios, Deus. E que aqueles que chegarem em nós, cansados, abatidos, desanimados, nós possamos encorajá-los, fortalecê-los no Seu nome. Usa as nossas vidas. Nos encha com mais da Sua presença, com mais do Seu amor. Nos capacite, Deus. Nos fortaleça, Deus, as nossas fraquezas. Nós somos fracos, sim, Deus. Mas o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso refúgio. Abençoa as nossas vidas, Deus. Obrigado, Senhor, porque Tu és grandioso, Tu és poderoso, Tu és santo, Tu és bendito. Abençoa, Senhor, cada um nesta manhã. Ó Pai, que daqui a pouco nós vamos partir para esse momento. E que nós possamos estar fortalecidos para esta longa jornada que o Senhor tem para nós. Abençoe nossas vidas. Nós oramos, nós Te louvamos e nós Te agradecemos. Amém e amém, Jesus. Aplaude a Jesus. Recebe